Bom, a gente falando de Márcias, né? Márcia é um bicho que sonha. E aí encontrei uma outra Márcia pelo caminho que eu acho que sonha mais ou menos na mesma linha, de transformar, de mudar. Então veio essa ideia do Papo com as Márcias. E eu acho que essa vai ser uma conversa bastante inspiradora, viu? Bom, meu nome é Márcia Barros, sou mediadora de conflitos, servidora do TJ, atuo na área de mediação. Na verdade, uma mulher multi, como várias mulheres que eu conheço, né? Então, assim, a mulher geralmente ela não é uma coisa só, não faz uma coisa só, mas ela vai assumindo papéis ao longo dessa jornada, dessa caminhada. E aí, pensando nisso, por que não trazer outra Márcia para somar comigo e a gente poder somar com outras mulheres, né? Então, vou passar para a Márcia se apresentar, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre mim. E agora com vocês, a Márcia Lages, falando um pouco dela. Quem é a Márcia Lages? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Márcia Lages, sou professora, terapeuta sistêmica, psicanalista e consteladora familiar. Mas antes disso tudo, eu sou a filha do Crispim da Penha. Eu sou a segunda mulher do Newton, sou a mãe da Jéssica e do Júnior, vovó do Eduardo e madrasta da Ana Luísa e do Vinícius. E como a Márcia falou, minha xará, e eu já encontrei muitas Márcias pelo caminho. É algo da nossa geração, né, Márcia? Assim, é o nosso nome. Mulheres quase todas com a mesma idade, de uma mesma geração. E é uma característica forte das Márcias serem muito criativas, sonhadoras, ousadas. E aí, eu e a Márcia, a gente se cruzou por aí e veio esse convite. E eu estou num momento da minha vida que eu quero experimentar, né? Tudo que o caminho, tudo que a vida for trazendo para mim nessa caminhada. E ela fez esse convite do podcast. E eu vou dizer para vocês que está tão bom. Eu estou gostando muito, falando para ela como eu estou curtindo essa brincadeira. E, assim, que saia daqui, né, uma conversa inspiradora mesmo. A gente vai colocar um pouco aí para vocês da ideia, né, do que a gente quer com esse encontro nosso, principalmente para inspirar outras mulheres que, como nós, sabe, né, as dores e as alegrias de ser essa mulher nos dias de hoje, essa mulher que é mãe, que é avó, que é trabalhadora, que quer fazer tantas coisas, que quer cuidar de todo mundo, mas que precisa, acima de tudo, cuidar de si, olhar para si, né? Então, é essa Márcia que, antes de qualquer coisa, quer olhar para ela mesma, né? E a partir do momento que eu fiz isso, muitas coisas na minha vida mudaram. E a gente quer falar um pouquinho hoje desse processo. Eu sou professora aposentada da Secretaria de Educação, depois de 33 anos de Secretaria de Educação. Me aposentei tem um aninho. Tenho, assim, essa grata, né, felicidade, reconheço sempre com muita gratidão por esse processo. E ser professora, ser educadora é algo que está na gente, né? Então, essa criatividade, essa dinâmica que o mundo educacional trouxe para a minha vida é algo que eu não quero que morra, né? E aí me encontrei também no mundo terapêutico. Eu digo que nós somos escolhidas, né? A terapia, o terapeuta, ele é escolhido, ele é levado para esse movimento de alavancar, né, outras mudanças. E já tem aí 8 anos que eu estou nesse processo também das terapias. E hoje podendo me dedicar mais intensamente. E pronta para partilhar projetos como esse junto com a Márcia, que eu achei o máximo. Ela diz, a gente não se conhece, mas ao mesmo tempo, a gente não se conhece de vivências, mas a gente se conhece porque existem muitas afinidades. E eu vejo essa uma grande magia da vida, né? Quando a gente se abre o coração para aquele que chega, né? E foi assim que eu abri o meu coração para a Márcia. E vamos sonhar junto, vamos. Ela já marcou, eu falei, vamos lá. Vamos lá. Bom, na verdade você começou se apresentando, né, falando de quem era a Márcia Lages. A Márcia Barros, ela já foi um pouquinho mais para o viés profissional, mas eu vou falar um pouco de mim. Então, a Márcia Barros é a filha da Ana e do Mário, é a mãe da Beatriz e do Matheus, a esposa do Joaquim. São 26 anos de caminhada.
nem sempre fáceis. A gente teve, dentro desse processo do relacionamento, várias mortes e vários renasceres, né, nessa construção. Carioca, gosto muito de fotografar também, já tive como hobby a fotografia, gosto muito de viajar e gosto muito de conhecer pessoas, que possam, na verdade, me agregar algum valor, que possam me trazer conhecimento. Coordeno também o grupo do Clã das Lobas do Cerrado, que é um grupo dedicado, inclusive a Márcia já é convidada a conhecer esse projeto lindo, que é um grupo que trabalha com mulheres. A gente faz a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncolas, um livro fantástico. A gente fala que esse livro ele tem alma, né? Ele tem promovido transformações na vida de muitas mulheres, né? Durante esse caminho. Então, são 5 anos de clã, recém-completados agora em outubro. Então, assim, a gente tem esse ideal de buscar extrair o melhor das pessoas. E, assim, sou poetisa, sou escritora, e através das histórias também a gente sente que consegue haver muita conexão. Inclusive, a Márcia pulou uma etapa aí, porque ela também escreve. Inclusive, eu conheci a Márcia no lançamento de um livro. Então, na verdade, a gente ainda também tem esse viés da escrita, né? E eu falo que a escrita é terapêutica para mim, para o meu processo, quando eu construo uma poesia ou quando eu estou falando de algo que eu atuo na minha vida prática, que é a mediação, e dentro desse contexto de comunicação não violenta. Então, isso acaba sendo transformador para mim também. Então, a escrita é uma ferramenta poderosa aí de conexão comigo, né? Então, por isso trazer esse papo com as Márcias, porque assim, eu acho que eu tenho para somar com esse conhecimento da minha vivência diária, atuando com conflitos. A Márcia tem para somar também junto da questão que ela trouxe, né, da pedagogia, do educacional e da fase nova que ela se encontra, lidando com as terapias. Então, isso é um conjunto. E o que a gente vai querer trazer para vocês é exatamente essa mistura, né? Que talvez sejam conversas que inspiram. Porque o perfil dela é o Conversas de Mulheres e o meu perfil é o Conexão que Inspira. Então, conversando, a gente inspira. Trocando, a gente inspira. E eu acho que esse é meio que o foco do que a gente está querendo trazer para vocês. Não é não, Márcia? Fala aí. É isso mesmo. E eu e Márcia nos conhecemos no pré-lançamento, né, do meu livro. Então, também colocando aí, realizando um sonho, que é a questão da escrita, que sempre esteve presente, né, na minha vida. Então, agora está saindo aí o primeiro livro, em março já sai outro. Então, é algo que veio assim. Livro mesmo. É igual a filho. Você faz mesmo. O primeiro, daqui a pouco vem mais. É uma alegria. E aí, soltar a voz, né, literalmente. Então, esse primeiro livro fala da maternidade, né, que foi esse último grande movimento aí da minha vida, quando a gente pensa sistemicamente, familiarmente. E hoje, né, esse trabalho que é o trabalho que tem tomado grande espaço na minha vida, que é o da inteligência sistêmica, né? Dividir e partilhar com outras pessoas esse trabalho. E aí eu tenho Conversa de Mulheres, que é um trabalho muito bom, que está aí no Instagram, já tem um tempo grande. Na pandemia tomou uma força maior, como vários, né? Outros movimentos de vozes nossas aí, de mulheres, e poder ajudar e partilhar outras mulheres. Tem um grupo também no WhatsApp de entrega diária, só para mulheres também. Opa, né? Então já quero. Vou me mandar o link aí desse grupo. Você já sabia, olha, Márcia. E todos os trabalhos que eu vou fazendo, workshops, oficinas, né, os grupos de constelação familiar e novos projetos que vão aparecendo. E eu vejo que algo que pode já ficar aqui da nossa conversa é isso, né? Estejam abertas a aprender a acolher o que chega na vida. Muitas vezes a gente, na correria ou com a rigidez de pensamento, muitas coisas passam pela vida da gente e a gente ali não acolhe, né? Ou não percebe. Então, é possível? É bom? Vai te fazer bem? Por que não? E aí eu digo sempre, troque o tentar pelo experimentar. Porque o que a gente tenta geralmente já está fadado a não dar certo. E o que a gente experimenta e fica com aquilo que foi bom, que fez, né? Que teve ali algum efeito, que fez sentido. Se não,
você segue. Então, estamos aqui para experimentar, né, Márcia? Muito bom. Se não é bênção, eu sempre falo, se não é bênção, é lição, né? Isso mesmo. E dentro do que a Márcia trouxe, eu acho que a gente só consegue adquirir essa sabedoria quando a gente atinge a nossa maturidade. Por isso que a gente também, além de todas as afinidades, a gente gira e transita mais ou menos na mesma idade, no mesmo signo, que ela é leonina também, que eu sei. Então, a gente consegue chegar nesse entendimento de que a gente pode experimentar, pode se dar o prazer de experimentar as coisas do alto dos nossos 50 e alguma coisa, né, Márcia? Porque Isso mesmo. a gente, quando é mais nova, a gente age muito pelo impulso, né? Muito, enfim. E quando a gente atinge uma determinada idade, um determinado conhecimento e experiência de vida, porque a gente vai passando pelas experiências e, como ela trouxe, a gente vai aprendendo o que funciona, o que não funciona, a gente vai tentando corrigir a nossa rota, né? Como se fosse um GPS alinhando ali os nossos caminhos. A gente poder compartilhar isso com outras pessoas é muito gratificante, porque a gente não teve, quer dizer, eu pelo menos não tive lá atrás alguém na minha adolescência que a gente não tinha essa abertura de conhecimento como se tem hoje com o digital, com a internet. Os pais não tinham essa abertura para conversar com a gente determinados assuntos, determinadas coisas. Então, hoje a gente pode estar ajudando as pessoas a tomarem rumos diferentes, a se conhecerem melhor, a se trabalharem melhor e a aceitar aquilo que vem. Porque, como a Márcia falou, a vida vai trazendo muitas coisas para a gente. E cabe a gente fazer essa escolha do que vai ficar e do que a gente vai deixar aí, por algum motivo ou por outro, né? Se a gente for olhar para esse caminho do sistêmico, então as coisas vão chegando, tem coisas que a gente não muda, até porque já aconteceram, né? Foi assim, né? Está feito. Tem umas frases que ela trouxe umas cartinhas que eu já estou de olho ali nas cartas sistêmicas dela. Mas a gente vai trilhando esse caminhar e, com o conhecimento, isso tudo fica muito mais leve. Verdade. E aí a gente pensou assim, né? Quem somos e o que nós fazemos hoje, né, Márcia? Então, hoje a Márcia falou TJ, eu ia falar, explica aí, é o Tribunal de Justiça, né? Do DF. A gente é acostumado aqui em Brasília, são muitas siglas. Aí quando a gente sai para outros lugares, as pessoas, né? Porque é meio que uma linguagem nossa, né, aqui do DF. Eu também, né, Márcia falou, eu sou brasiliense, né, serratense, que eu digo, nasci aqui, mas meus pais são mineiros, né? E hoje a gente já tem uma geração, né? O meu neto é uma geração candanga, brasiliense, que a gente diz mesmo, porque eu, né, a avó, a mãe e ele, nascidos aqui em Brasília. Então, hoje eu faço um trabalho grande mesmo com mulheres, né? Acaba que o meu nicho foi se firmando mais no trabalho com as mulheres. Então, faço mentorias, faço os processos psicanalíticos, né? A terapia sistêmica e a constelação familiar. Além de estar, né, sempre envolvida, dando continuidade nesse mundo educacional, né, que você falou. Então, hoje eu atendo muitas escolas, né, continuo fazendo um trabalho mesmo, porque eu cheguei nesse mundo da terapia sistêmica pela pedagogia sistêmica, né, um trabalho grande feito aqui no DF pela professora Ellen Vieira da Fonseca. Então, foi por esse percurso que eu fui já para a psicanálise e depois para a constelação familiar e para a terapia sistêmica. Então, com essa mudança na minha vida, a partir dessa mudança na minha vida, que eu, como pesquisadora, né, estudiosa, que é algo que é uma característica mesmo, a gente fala das Márcias, das leoninas, e aí quando é professora, então, pensa, aí o negócio aí pega. Fica mais intenso. Que eu fui para esse mundo mesmo do autoconhecimento, primeiro para a Márcia, era para mim, eu nunca imaginava que isso seria uma outra profissão, né? Um outro fazer mesmo na minha vida, e como eu digo, fui escolhida mesmo, quando vi já estava aí.
e fazendo bem, né? Eu digo que o resultado vai mostrando para mim que é esse caminho que eu tenho que estar, né? Então, hoje é um propósito mesmo de vida, eu digo, ajudar outras mulheres a encontrarem o seu lugar de força na vida. Porque foi quando, lá atrás, eu ouvi mesmo que eu precisava e podia ser apenas a professora, né? Quando a Ellen falou. Seja apenas a professora. E a gente, às vezes, quer ser tudo. Quer ser mãe. A mulher quer ser tudo ao mesmo tempo. Inclusive, a gente vive num mundo, né, numa sociedade que cobra muito dessa mulher, que precisa ser uma mulher maravilha, uma mulher super, que dá conta de tudo. E, por causa disso, acaba que a gente só dá conta de ficar estressada e adoecida. Com certeza. Né? Porque a gente vai fazendo, abraçando tudo, e aí uma característica muito amplificada no feminino, que é o cuidado, né? Colocado para a gente como algo que é só nosso, e o cuidado é do ser humano, né? Do masculino e feminino. Então, nós precisamos também pensar, então, se eu tenho essa característica, essa habilidade tão grande que é a do cuidado, que ele comece para mim mesmo. Com certeza. Né? Que seja para mim primeiro. Porque aí, quando eu tenho esse cuidado por mim, esse conhecimento de mim mesma, aí sim eu consigo potência em outros espaços. Mas, principalmente, sendo em cada lugar, né? Por exemplo, eu estou aqui agora. Eu estou vivendo imensamente esse momento. E não é que a vida para, né, de ter problemas. Minha filha estava ligando aqui, né? Aconteceu uma situação, ela tem que resolver. Mas agora eu sou apenas a Márcia que está aqui no Papo com as Márcias, com uma outra Márcia, e eu vou viver esse momento. E eu confio que ela vai conseguir resolver, que as coisas vão que você não precisa dar conta de tudo. Né? Sem mim. Num tempo, se fosse outro tempo, eu já perdia o tom aqui, eu já achava que eu tinha que resolver, eu queria dar conta das coisas, não. Né? E aí, quando eu fico apenas no meu lugar, eu começo a desenvolver uma outra característica que é muito importante para a gente viver com mais leveza, né? Porque quando eu hoje, no meu trabalho, eu trago, né? Vem que eu te mostro o seu lugar de força na vida. E quando você encontra o seu lugar de força na vida, você precisa olhar para você e para além de você. Que aí é a grande questão do sistêmico na vida da gente. A gente também vive num mundo, numa sociedade que está o tempo inteiro dizendo para a gente que a gente precisa olhar só para a gente. E aí parece uma incoerência. Eu tenho que olhar para mim, cuidar de mim, mas eu não posso deixar esse egoísmo ser o fundo, né, da minha ação. Então, eu olho e entendo a Márcia, mas a Márcia dentro de um sistema familiar. Então, quem sou eu, mas dentro desse sistema familiar? Todos nós temos um clã, né? Você falou aí do clã das lobas. Do clã das lobas. Nós temos um clã familiar. E esse clã familiar é determinado. E a gente não muda isso. Não muda. Então, quanto mais eu vou concordando com isso, mais leve, com mais leveza e harmonia a vida vai ficando. Então, eu desenvolvi, né? Criei o Programa Real, que é o programa para construir relacionamento amoroso, harmônico e leve. Então, o Grupo VIP é um grupo de mulheres que querem ser real na vida. O que é real? Gostei disso. Relacionamento amoroso, harmônico e leve. Depois nós vamos conversar mais sobre isso, porque a gente conversando é que a gente descobre, né, as habilidades da pessoa. Tem coisa aí que Márcia está me dando spoiler hoje, que eu não sabia. Né? Já quero entrar nessa realidade aí. Mas, trazendo um pouquinho do que você falou, Márcia, até para essa questão dos nossos múltiplos papéis, tem uma amiga consteladora também, que é a Liz, ela fala uma frase que eu acho que virou um mantra, sabe? Até para o pessoal do clã. Eu sou apenas uma mulher comum. Tipo assim, então eu sou apenas uma mulher comum, como outra qualquer, não sou melhor nem pior do que ninguém. Né? Tem os multipapéis que a gente vivencia e a gente tem que saber, de fato, centrar na nossa essência, né? Naquilo que é realmente nosso. E fazer por nós. Porque se a gente não faz, quem é que vai fazer? Quem é que vai cuidar? Você acabou me dando um spoiler aí da minha virada, mas eu queria falar antes um pouquinho também da Márcia, com o que eu atuo. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que diariamente estou lidando com conflitos.
Então, meu papel é mediar conflitos na área de família, né? Quando a Márcia falou no TJ, no TJDFT, no Tribunal de Justiça aqui do DF. E lidar com conflitos de família exige da gente muita habilidade, muita sabedoria, até para a gente poder não misturar os nossos conflitos internos com aquilo que a gente está ouvindo das partes. Em algum momento, as histórias elas acabam se cruzando, né? Você parece assim, a pessoa está falando e você fala assim, poxa, mas está tão parecido com o que eu vivenciei, mas a gente tem que ter a habilidade de separar e de entender que a história daquela família, daquele sistema, a dor daquela pessoa, não posso pegar essa dor para mim. Né? Então, a gente que lida com desafios, com dores no dia a dia, cada uma dentro da sua especificidade, a Márcia nas terapias, eu nas mediações, a gente tem que fazer um trabalho interno também com a gente muito grande, no sentido de estar sempre se conhecendo, né? Sempre olhando para nós e perguntando como é que eu lido com isso, né? Sempre fazendo algum tipo de reflexão e também levando para aquelas partes alguma reflexão. Né? A gente também pontua algumas questões, faz algumas perguntas, algumas intervenções no sentido de que o ser humano ele tem muito o viés de colocar a culpa no outro. Porque, mas o nosso relacionamento acabou porque ele ou porque ela fez isso. E sem olhar para aquilo, para a nossa cota parte de participação. Porque eu acredito piamente que nenhum relacionamento acaba por culpa exclusiva de algum dos pares ali dentro. Isso eu estou falando de relacionamento amoroso, porque a gente está falando de famílias, né? Mas pode também ter relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais. Então, assim, existe sempre uma parcela de culpa. Eu não gosto desse termo culpa, que ele é muito forte. Responsabilidade. Uma parcela de responsabilidade. Obrigada, Márcia. Das duas partes, né? Então, assim, existe uma responsabilidade solidária ali naquele encerramento. Então, trabalhar isso, poder levar isso para as pessoas e, sobretudo, levar a fazer com que eles tenham preocupação com o bem maior que está envolvido ali, que são esses filhos. A gente fala assim, os filhos que, sem querer, estão dentro do conflito, porque estão vivenciando esse conflito também, e sem a capacidade de saber administrar isso, porque a criança, principalmente, na fase infantil, ela não tem essa percepção e essa habilidade de entender todo esse conteúdo, né? E muitas vezes ela é literalmente uma moeda de troca ali dentro daquele conflito. Então, são situações muito desafiadoras da gente poder esclarecer para essas pessoas. A mediação ela também tem um viés pedagógico, que é de ensinar a trabalhar com os desafios, com as dificuldades, saber se comunicar melhor, trazer as coisas de uma forma mais leve e compreensível para a criança, porque a criança ela não precisa saber de tudo, né? Ela não precisa saber de quem deu causa ou quem deixou de dar, ela precisa amar o pai, precisa amar a mãe, mas ela precisa que, de alguma forma, ela consiga digerir essa situação que está ali tramitando em torno dela, né? E que isso chegue nela da forma mais leve possível. Acho que a palavra desse podcast hoje também, eu gostei do real, porque a conexão que inspira, eu uso muito a hashtag do seja leve. Eu acho que a gente precisa ser leve nas nossas relações, nas nossas falas, no nosso discurso, na nossa vida. Eu acho que a gente não precisa ficar carregando pesos, carregando coisas, né, que não são nossas. A gente precisa ir deixando isso para trás e caminhando de uma forma mais tranquila, mais suave, porque eu acho que isso é que faz a diferença na nossa vida. E acho que é isso que é um ponto que nos aproximou também, que eu devo ter olhado e falei assim, gostei dessa... Olha, gente, ela trouxe um termo que eu não conhecia. E olha que eu trabalho também com parentalidade. Voternidade. A gente fala de maternidade, de paternidade, mas depois eu até quero inquirir ela se esse foi um termo que ela criou ou se existe essa expressão voternidade. Então, você trabalhar sobre a relação com os avós. E assim, eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando da minha experiência com voternidade. Eu não sou avó ainda, tá? E nem quero ser por hora, que meus filhos ouçam isso, que eu estou muito nova para ser avó, e eles muito novos ainda para assumir essa responsabilidade de pais.
Mas eu tive uma convivência muito intensa com os meus avós. Então, essa relação dessa voternidade, eu tive literalmente o meu avô materno como segundo pai. Né? Tanto que eu tenho como inspiração a música do Avô Rai, que é uma mistura de avô com pai. Um dos próximos programas a gente vai falar da voternidade. Da voternidade. Então, assim, acho muito interessante essa dinâmica, né? E foi um dos aspectos que eu me interessei em conhecer melhor a Márcia, porque é uma pessoa que fala de algo que a gente experimenta muito nas famílias hoje, que são avós cuidando literalmente assumindo, às vezes, um papel que não é só o afetivo, mas que não é deles. Então, eu falei, gente, eu quero conhecer melhor essa mulher que veio com essa conversa de voternidade. Porque Ela ficou apaixonada. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, eu quero conhecer, eu quero investigar, quero saber como que ela chegou aí, né? Então, mas eu vou contar só no programa da voternidade. E ela vai deixar isso aí em suspense. E aí a gente pensou assim, nessa nossa, né, conexão aí dos trabalhos, o que foi a virada de chave na vida da gente para a gente poder estar hoje aqui, pensando um pouquinho para além dos problemas. Porque assim, gente, a vida, ela continua tendo desafios e problemas. Viver não é fácil. Quem é que diz que a gente veio aqui para passear? Eu tenho uma outra amiga consteladora que ela sempre fala isso. Gente, a vida não é para passear, né? A gente faz passeios, mas a vida é para a gente estar ali, inclusive em evolução humana, né? Se a gente pensar em tudo isso, hoje eu estou vivendo, praticando a yoga, estou apaixonada. E a yoga fala muito disso, né? Que nós somos aqui seres em evolução. E aí a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo? E aí, qual a virada de chave que aconteceu nas vidas aqui dessas Márcias, que a gente quer partilhar e compartilhar com vocês. E aí a ideia do programa é que a gente possa, a cada mês, trazer uma outra mulher para uma conversa que inspira. E essa mulher vai dizer para a gente qual foi a virada de chave que ela teve na vida, ou que ela está tendo, né? Porque muitas vezes está ali nesse processo. A Márcia falou, o tempo inteiro a gente está aqui. Hoje a gente sai daqui com outras chavinhas viradas, né? E quando eu penso na inteligência sistêmica, né, nessa filosofia, no entendimento, né, que veio para a minha vida, foi uma grande virada de chave. E eu virei essa chavinha de olhar para as 3 leis que regem os relacionamentos humanos e olhar isso no meu dia a dia. Então, eu procuro viver essa postura sistêmica. É um desafio, porque o tempo inteiro você tem situações que você, pela racionalidade, pelo ego, né, por todas as questões que a gente tem ali, né, do humano, vão fazendo com que a gente desrespeite essas leis, sabe? Então, hoje é algo que o meu olhar está ali. É como se você olhasse o mundo com essa outra lente. Então, em todas as situações da minha vida, eu procuro colocar ali pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, hoje, no programa mesmo, na nossa ideia, a gente está buscando equilibrar o tempo inteiro a nossa fala, o nosso tempo de fala, o que cada uma está falando e tal. Então, isso faz a diferença no relacionamento amoroso, na relação de pais e filhos, na relação de trabalho, nas relações de amizade. Agora, também pode ser um tema, né, para outro programa, porque a gente precisa de mais tempo para entender essas 3 leis. Aí vou colocar depois, passar também. Eu tenho um e-book, né? Eu já tenho um e-book onde eu falo de uma forma bem objetiva sobre essas 3 leis, com um exercício sistêmico para viver cada lei. Então, é uma virada de chave. Pertencimento. Eu vim e estou inserida numa família, e nada muda isso. Então, e aí, bem freudiano e psicanalítico. Pai e mãe é a nossa pulsão de vida e de morte. Então, se eu sou uma mulher que não estou em paz com meu pai e com a minha mãe, eu comprometo todas as minhas outras relações. Seja da relação com dinheiro à minha relação amorosa. Está tudo comprometido, sabe? E aí eu vou ter sintomas. Sistemicamente, a gente diz, muitas vezes, a gente vai levando muito bem, sabe, Márcia? Até os 50 anos, parece que a gente vai ficando muito bem sem virar chavinhas. Mas depois, como a própria queda de hormônio no organismo, está aí outro tema, quero falar de menopausa, né? É um tema bom para a gente trazer para as mulheres.
tudo também começa a pesar mais. E a desconexão que a gente fica sem o pai ou a mãe também começa a pesar mais. Coincide com outros padrões da vida da gente, os filhos crescendo, indo embora, a relação amorosa que geralmente está passando dos 20 anos. Então, parece que o mundo, né, vai desabando. Dá aquela chacoalhada. Dá aquela chacoalhada. E aí eu penso que a nossa ideia do Papo com as Márcias é também para viver um pouco este momento. De 40 em diante, né? Todos esses desafios que vão surgindo aí na nossa vida como mulher. A segunda lei é a lei da ordem, então existe uma hierarquia, né? Quem chegou primeiro? Quer ver? Vou descobrir aqui. Márcia, você nasceu em que ano? 72. 72. Eu nasci em 69. Então, na hierarquia, na ordem, eu cheguei primeiro que a Márcia. E isso se faz naturalmente. Quando a gente ia começar o programa, a Márcia falou para mim, começa, Márcia. Isso está sensitivamente na gente, tá? As leis, elas agem naturalmente. Não é à toa que você falou, Márcia, você começa. Porque naturalmente você percebe até uma segurança maior. Porque eu cheguei primeiro. E quando a gente tem o olhar do coração da inclusão, essas leis agem mais naturalmente. Tá? E aí eu falei, não, Márcia, comece, porque aí eu dei o equilíbrio para a Márcia. Por quê? Porque ela teve a ideia. Foi ela que me convidou. Foi ela que pensou esse momento aqui. Aí eu equilibro a relação. A Márcia começou. Entende? Então, a gente vai aprendendo no dia a dia usar a ordem, pertencimento e equilíbrio na vida da gente. E tem que ter coerência, né, Márcia? Eu gostei do que você falou, porque assim, você fala que você traz, já que você cuida das pessoas com esse viés, que você auxilia, que o teu propósito é esse de auxílio, não faria sentido você não aplicar para você. Sim. Do que você fala, né? É a mesma coisa, eu fico me perguntando, por que dizem que mulher baixinha é braba, né? Eu sempre fui uma braba, eu sempre tive a minha criança interior, sistemicamente falando, um pouco birrenta, assim, um pouco de querer, né, contrariar o sistema, né, contrariar a ordem, né? E depois, sistemicamente, isso aí vai dar um programa inteiro sobre criança interior, birrenta. Mas o que acontece? Eu fui vendo, a minha virada de chave foi quando eu realmente precisei sair desse papel de birra, de criança, para o papel de mulher. Isso mesmo. Né? E eu vou dizer para vocês que eu passei muitos anos. Essa virada faz uns 2 anos atrás. Então, foi em plenos 49 que eu virei a tal da chavinha, a danada da chavinha que... A gente fica na birra para virar essa chave. A gente fica na birra, às vezes, para virar essa chave. E aqui, eu estava conversando antes, estou falando de uma grande chave, né? Assim, ocupar o meu lugar de força. Eu também estudei um pouco das constelações, eu não atuo com elas, eu uso algumas coisas dentro da mediação de família, algumas frases, algum olhar, tento voltar esse olhar para os filhos, mas assim, de uma forma muito sutil, né? Mas eu gosto muito, e o processo da constelação, eu posso falar para vocês que me ajudou muito a tomar esse lugar de força, a encarar esse lado que eu não queria olhar. Tipo, Márcia, porque assim, ser criança é uma delícia, né? Você tem um colinho, você bater o pezinho e aí vem com o que você quer, né? Mas assim, eu não estava querendo ver, mas eu precisei ocupar o lugar de força de mulher. E assim, então, eu quis levar dentro de todos os projetos que eu estou inserida, da leitura, da mediação, da escrita, o meu propósito, como a Márcia falou, o dela, né, que é nesse viés educacional e de transformação, o meu propósito, ele fala muito de conexão, porque assim, foi o que eu precisei. A gente pode falar com propriedade aqui, tanto ela quanto eu, porque em algum momento, ela com o olhar sistêmico da terapia, e eu com a questão da conexão, eu precisei conectar comigo mesma, precisei ocupar essa desconexão que acontecia comigo, é que me fez hoje estar aqui, tendo essa ideia, tendo esse sonho, de poder ajudar as pessoas a se conectarem, porque a gente vê que existe uma desconexão muito grande do feminino consigo mesmo, por N razões. Então, assim, essa ideia do programa foi exatamente uma ideia de trazer e de propiciar com que outras pessoas, outras mulheres, possam se encontrar. Acho que esse é o espaço, é o termo. Se encontrar, né? Isso mesmo. E dentro nós vamos das fazer suas
dores, das suas dificuldades, e nós vamos fazer isso aí, nós vamos movimentar e trazer uma mulherada, ó, nota 10 aqui, porque eu conheço de outras Márcias a outras mulheres maravilhosas que também já chegaram nesse conhecimento, já cada uma na sua área, e podem estar aqui falando e podem estar inspirando. Isso. E a gente tem uma ideia de que eu inspiro só se eu alcanço determinado nível ou se eu tenho muito sucesso. E é algo que precisa ser desconstruído. Eu inspiro a todo momento. Porque o degrau que eu subi ou a etapa que eu já venci vai contribuir, vai ajudar outras mulheres que ainda não estão. É como você disse. Eu fico pensando, se lá atrás, né, eu falo muito isso para a galera mais nova, para os meus filhos, enteados, para as analisandas que vêm mais cedo. Eu aprendi isso tudo depois dos 40 e tantos. Você pode aprender agora, aos 20, aos 30, ó, menos ruga, mais colágeno, aí vai ficar por mais tempo na pele, menos sofrimento, mais leveza, menos sofrimento, né? E mais olhar para tudo com mais paciência mesmo, né? Tudo tem coisas que não estão no nosso controle, né, Márcia? Então a gente tem que entender, você falou, o universo às vezes vai trazendo, né? E a gente tem que entender e estar disposto e aberto para receber o que for bom e para deixar aí o que não couber. Isso. E aí nós vamos deixar, né, tanto o MB Conexão que inspira e o Conversa de Mulheres. Vocês podem também, né, quem ouvir aí depois o podcast, ouvir a gente falando, quais mulheres, né, você tem aí que te inspira, que você acha que vai dar uma conversa inspiradora legal, ou você mesma, né? Tem algo aí que quer estar com a gente para contribuir, então podem mandar aí, né, direct mensagem para a gente, porque mês que vem o nosso Papo com as Márcias, a gente já vai trazer uma mulher, né? Uma ou duas, né, Márcia? A gente vai ver, dependendo do tempo, para também dividir com a gente qual foi a virada de chave que ela teve e que está fazendo a diferença para que ela tenha uma vida aí com mais felicidade, com menos conflito, Exatamente, com mais harmonia, com mais leveza. Com mais sabedoria, isso aí. Fiquei muito feliz. Acho que é só subindo, igual o Henrique fala. Vamos para cima, como diz meu marido. Vamos para cima, vamos para cima. Que bom, Márcia. É o bem do nome, não é mal não, porque essa palavra tem poder, né? Então, o bem do nome de Márcia, que significa guerreiras de Marte, mas nós somos guerreira da paz. Eu guerreira da paz, ela guerreira das terapias. A gente quer construir pessoas melhores, deixar as pessoas melhores aí para um futuro. Isso mesmo. Adorei experimentar. Gostou? Esse momento aqui. Foi ótimo. Até o próximo. Até o próximo.